Dando seguimento às nossas aulas, vamos falar sobre a aplicação, né, da terapia endocannabinoide no contexto da fibromialgia e vamos iniciar por classificar, né, essa condição clínica. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome reumatológica dolorosa, crônica, né, caracterizada pela distribuição generalizada de queixas álgicas, com ausência de processos inflamatórios articulares ou musculares de etiologia pouco clara, né, o que afeta majoritariamente, né, o gênero feminino. Então, trata-se de uma condição clínica complexa e é o segundo motivo, né, que leva doentes à consulta da reumatologia, sendo precedida apenas pela osteoartrite. Os portadores dessa condição, eles apresentam uma variedade de sintomas, né? Dentre esses sintomas, a gente tem a rigidez matinal, distúrbios do sono, fadiga crônica, as cefaleias, ansiedade, depressão, transtornos comportamentais, alterações cognitivas, né? Redução da memória, dificuldade de concentração, parestesias e a irritabilidade. Diante, né, da heterogeneidade dessa sintomática, né? Isso torna difícil o seu diagnóstico e, consequentemente, torna a fibromialgia num foco principal de investigação e num desafio atual para a ciência. Então, embora a designação da fibromialgia ela seja recente, é, ela já é descrita, né, foi recente descrita no século XX, né, providencialmente ali na década de 70, mas os relatos, né, de quadros que remontam, né, a essa síndrome, eles são seculares, né. Ao longo dos anos existiram inúmeras atribuições nominais à dor muscular crônica, mas desde Hipócrates já descrevia, né, essa condição como um reumatismo das histéricas, né, ao relatar casos de mulheres com dores generalizadas e principalmente comportamento psiquiátrico. Há também relatos bíblicos, né, nos quais já se encontravam personagens com perturbações do sono, dores corporais difusas, cansaços associados, sintomatologia hoje que a gente, né, associa à fibromialgia. Na literatura médica europeia existem relatos desde o século XVI, né, descrições de dor, sofrimento musculoesquelético, né, feito principalmente ali pelo físico na época francês Guillaume, que descreveu, né, pela primeira vez sobre o reumatismo muscular, né, e referiu as manifestações clínicas da dor muscular e articular é, naquela época. Em 1824, né, William, um médico britânico, ele descreveu uma dor identificada somente à palpação de certas vértebras. Em 1843, Florieppe, ele identificou pacientes portadores de reumatismo, sendo o primeiro médico a descrever estruturas duras, como nódulos, né, circunscritas e dolorosas ao nível dos músculos, que foram detectadas nos seus pacientes através da prática de massagens, né, usadas no tratamento dessa condição. Sir William, em 1904, ele introduziu, por analogia ao termo celulites, o termo fibrosites, né, ou fibrosite, para descrever, né, essas síndromes dolorosas musculares regionais, sugerindo a inflamação do tecido muscular fibroso e eventuais nódulos como causa dessa condição, apesar da ausência de apoio laboratorial para esta teoria. Ralph, consequentemente, subsequente, né, ao trabalho de Goiás, ele relatou a existência de alterações histológicas nos nódulos, né, caracterizando por reumatismos não articulares. A terminologia
fibrosite, né? Ela prevaleceu por várias décadas, né? Devido ao fato dos estudos histológicos terem sido suspensos à época. Então, investigações subsequentes que decorreram na primeira metade do século XX não conseguiram confirmar as ditas alterações inflamatórias anteriormente referidas. Então, alguns autores eles apontam também a possibilidade de os sintomas terem um caráter psicológico. Outros sugerem, né, que o termo reumatismo de tensão poderia ser o termo mais conciliador, mas as causas não foram identificadas. Entre os anos de 1975 e 1977, Hug e Hervey, eles trouxeram contribuições muito importantes, né, relativamente à identificação e caracterização dessa síndrome, ao proporem o que seriam designados os primeiros critérios para o diagnóstico da fibromialgia, né, descrevendo os famosos tender points, né, ou pontos dolorosos, descrevendo a alteração do sono, né, principalmente durante a fase 4, né, o sono REM, e a dor difusa e a rigidez matinal, juntamente com a fadiga. Então, em 1981, a utilização do termo fibromialgia é proposta. Então, a partir de vários critérios, né, diagnósticos foram sendo elaborados por diferentes grupos de pesquisadores para auxiliar nessa investigação e identificação dessa doença, tendo culminado, né, na realização de um simpósio médico internacional realizado pelo Colégio Americano de Reumatologia e na publicação de um protocolo para o diagnóstico da fibromialgia no ano de 1990. A Organização Mundial da Saúde, né, adotou este protocolo, que foi incluído na 15ª revisão, na 10ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, né, que a gente conhece como CID-10, de 1990, com o código M79.7, por se tratar de um transtorno dos tecidos moles. Então, a fibromialgia ela foi oficialmente reconhecida através da Declaração de Copenhaga, em 1992, como uma doença reumática, né, deixando esses doentes fibromiálgicos de serem olhados e tratados como hipocondríacos. A gente tem descrição, né, de personalidades ao longo da história, né, que compartilharam dessa condição clínica, como Frida Kahlo, Charles Darwin, Alfred Nobel e, mais recentemente, o ator Morgan Freeman, a cantora Lady Gaga. Então, após a validação deste conceito, essas celebridades, né, acabam reforçando aí a credibilidade dessa doença. No ano de 2010, o Colégio de Reumatologia americano ele validou novos critérios preliminares para o diagnóstico da fibromialgia, com base no estudo multicêntrico que contou com a participação de 829 pacientes. Estes critérios foram considerados preliminares devido a terem sido obtidos, né, através de uma pesquisa de relato destes doentes. Então, os tender points, eles deixaram de ser o elemento central da identificação dessa doença e foi introduzida a escala que permite, né, avaliar essa dor. Então, a fibromialgia, ela é a terceira doença reumatológica mais comum nos adultos, sendo apenas ultrapassada pela artrite reumatoide e pela osteoartrite. A sua prevalência varia entre 2 a 8%, a mais, né, do que na população geral dos países industrializados, e varia, e na Europa, a média, né, da população afetada pela fibromialgia ronda em torno de 2,5%. No Brasil, a estimativa é que cerca de 3 a 4% da população possam, né, ter essa condição, o que equivale aí, em média, a 1 a cada 40 indivíduos. Então, a fibromialgia é uma doença que não discrimina grupos etários,
étnicos ou socioeconômicos e acomete principalmente aí o gênero feminino numa média de 5 a 9 vezes mais do que o sexo masculino. Então, as manifestações da fibromialgia, né, elas tendem a surgir já na fase adulta, iniciando-se por volta de 20 aos 50 anos, mas também podem afetar crianças e adolescentes, sendo então designadas por síndrome da fibromialgia juvenil. Esta síndrome, ela afeta cerca de 25% da população juvenil, como sucede nos adultos, né? O gênero feminino é o mais acometido e a sintomatologia ela é muito semelhante, né? Cursa com dor, ansiedade, fadiga, rigidez e acaba, né, logicamente, por comprometer o desenvolvimento desse indivíduo, principalmente a realização de atividades próprias para as crianças e os adolescentes devido à dor. As doenças, né, reumáticas na sua generalidade e a fibromialgia em particular, elas devem ser assumidas como um importante problema socioeconômico, cujo impacto negativo ao nível da saúde pública tem tendências de crescimento, tendo em conta os atuais estilos de vida da população e, logicamente, a expectativa, né, do aumento, da vida da população. Então, apesar de ser uma condição reumatológica intensamente estudada, infelizmente a fisiopatologia da fibromialgia ela não está bem esclarecida. Distúrbios, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a fisiopatologia. Então, entende-se, né, que distúrbios ao nível do processamento da dor, perturbação do sono, alterações no sistema imunitário e no sistema neuroendócrino, e ainda a implicação de fatores de origem genética, psicológica, emocional e ambiental fazem parte de algumas possíveis origens, né, dessa condição clínica. Como podemos ver ali na figura, né, as vias descendentes, constituídas por neurônios do cérebro, ajudam, né, na modulação da dor através da serotonina e noradrenalina e a liberação, né, de opioides, que intervêm em mecanismos endógenos inibitórios da dor. Por outro lado, as vias ascendentes são as responsáveis pela transmissão da dor ao cérebro, né, como vemos na figura. Então, uma atividade reduzida do sistema nervoso simpático e parasimpático em doenças com fibromialgia parece, né, estar envolvida nas alterações do equilíbrio e os doentes com fibromialgia aparentemente apresentam, né, uma disfunção da serotonina e da noradrenalina ao nível destas vias inibitórias da dor, contribuindo para essa sensibilização central e excitabilidade das vias transmissoras da dor ao nível da medula espinhal e supraespinhal. Consequentemente, né, conduzindo a uma disfunção das vias descendentes e originando fenômenos de hiperalgesia, alodínia em pacientes com fibromialgia. Então, a gente tem evidências, né, recentes que dão suporte à teoria de que fatores genéticos podem sim contribuir para as diferenças, né, entre individuais, em relação à sensibilidade da dor. Então, o estresse oxidativo também poderá estar envolvido na fisiopatogênese da fibromialgia, baixos níveis de coenzima Q10 já foram detectados nesses pacientes e verificou-se que com a suplementação oral, isso pode restaurar, né, os parâmetros bioquímicos alterados, induzir uma melhoria na sintomatologia clínica desses doentes com fibromialgia. Então, pacientes com fibromialgia, eles apresentam, né, um estado inflamatório acompanhado por uma resposta ao estresse alterada. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento. Então, o tratamento da fibromialgia ele ainda continua a ser um forte desafio para todos os profissionais de saúde. Então, o desconhecimento da sua etiologia torna ainda mais difícil, né, esse tratamento, mas o que a gente hoje, né, observa de tratamento farmacológico
são a utilização de inibidores, né, do transporte de aminas biogênicas, né, antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, percussores da serotonina, anticonvulsivantes, analgésicos, sedativos. Então, apesar, né, desse arsenal terapêutico, não existe uma medicação específica para o tratamento da fibromialgia. Então, alguns pacientes vão tolerar essas medicações, outros vão ter efeitos adversos, importantes que vão culminar na descontinuação dessa terapia. Então, tendo em vista, né, essa dificuldade em relação ao tratamento, hoje temos avaliado, né, os canabinoides como um tratamento adjuvante muito importante nessa condição clínica. A gente vai falar um pouquinho mais, né, à frente sobre o sistema endocannabinoide e a fibromialgia, mas a gente entende que os canabinoides, né, com a sua ação nos receptores CB1, CB2 prioritariamente, acabam por melhorar a qualidade do sono, fazer uma dissuasão de dor e sofrimento, melhorar o quadro de ansiedade, estresse e assim, né, trazer um conforto e uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. Também não podemos deixar de lembrar que a atividade física, né, é o tratamento padrão ouro, né, para essa condição hoje. Mas nem todos os pacientes com fibromialgia vão ter condições, né, de fazer práticas esportivas. Então, a gente sempre orienta que esses pacientes em condições possam iniciar essa terapia para melhorar, né, o seu bem-estar físico, diminuir os sintomas da doença, proporcionando assim uma sensação de bem-estar geral, né? Então, a atividade física ela apresenta um efeito analgésico porque estimula a liberação de endorfinas, funcionando como um antidepressivo natural e proporcionando assim uma melhora da qualidade de vida, né, e o bem-estar global desses pacientes. Logicamente, né, iniciar com atividades mais leves, como caminhadas, alongamentos, yoga, né, a fisioterapia, hidroginástica, para que esse paciente possa se adaptar e assim, em algum momento, né, evoluir para uma atividade com maior intensidade. Vamos falar agora sobre o sistema endocannabinoide, né, no contexto da fibromialgia. Então, a gente tem hoje estudos recentes que sugerem que o sistema endocannabinoide ele pode desempenhar um papel central na regulação de muitos processos envolvidos na doença. Esse sistema ele é composto por receptores canabinoides, né, ligantes endógenos e enzimas responsáveis pela sua metabolização. O sistema endocannabinoide ele desempenha um papel crucial na modulação da dor, no controle da inflamação, na manutenção do equilíbrio emocional, nos aspectos ligados, né, intrinsecamente aí à fisiopatologia dessa condição clínica. Então, os receptores CB1 e CB2, principais componentes desse sistema, eles são encontrados em diversas estruturas do sistema nervoso central e periférico, bem como em tecidos periféricos como fibroblastos e células imunes. Na fibromialgia, acredita-se que essa hiperatividade do sistema nervoso e a sensibilização central, elas contribuem para a amplificação dessa dor. Então, o sistema endocannabinoide, ele atua diretamente nesses mecanismos ao regular a transmissão nociceptiva. Então, o receptor CB1 presente em alta densidade no córtex pré-frontal e no sistema límbico está associado, né, ao controle das qualidades emocionais e cognitivas da dor, que são, né, exacerbadas em pacientes com fibromialgia, como, por outro lado, né, o receptor CB2, abundante em células imunológicas, ele modula a inflamação de baixo grau, é, fazendo com que, né, essa condição do paciente melhore. Vamos falar um pouquinho agora sobre a teoria, né, da deficiência endocannabinoide clínica, uma teoria proposta aí pelo professor Ethan Russo, que propõe uma disfunção,
né, na produção, metabolização e sinalização dos endocannabinoides, como a anandamida e o 2-araquidonilglicerol. Então, entende-se, né, que pode estar na base de diversas síndromes de dor crônica e desregulação do sistema nervoso central, como a enxaqueca, como a fibromialgia, como a síndrome do intestino irritável, que são, né, as condições mais estudadas dentro dessa hipótese, uma vez que elas compartilham, né, o mesmo mecanismo fisiopatológico, incluindo a hiperalgesia, a sensibilização central e uma forte sobreposição clínica. Foi realizado, né, um estudo com 104 mulheres com fibromialgia e 116 controles saudáveis, que revelou que as concentrações de anandamida e 2-araquidonilglicerol, entre outras moléculas relacionadas, estavam significativamente elevadas, né, nesses pacientes com fibromialgia. Em particular, os níveis de 2-arquidonilglicerol mostraram, né, uma correlação positiva com a duração da doença e uma correlação negativa com sintomas de dor, ansiedade, depressão e impactando aí no estado geral de saúde desse indivíduo. Então, os níveis de anandamida, eles se correlacionam positivamente com as classificações de depressão, sugerindo que essas alterações, né, nos endocannabinoides representam uma tentativa compensatória desse sistema para modular os sintomas da fibromialgia. Então, esses achados, eles indicam que o sistema endocannabinoide ele pode estar, sim, envolvido na fisiopatologia da fibromialgia e que a modulação, né, dos seus componentes pode oferecer novas perspectivas. Então, nesse sentido, a introdução dos canabinoides, então, a suplementação desse sistema. Então, a gente produz, né, neurotransmissores, 2-arquidonilglicerol, anandamida no nosso cérebro, e possivelmente, né, por baixos níveis dessa produção, ou por conta da idade avançada, ou por conta, né, da própria deficiência, né, desse sistema, a gente consegue suplementar com os fitocannabinoides, né, o remédio com CBD, THC, e esse CBD, esse THC, eles são análogos, né? Eles mimetizam esses endocannabinoides, anandamida e 2-arquidonilglicerol. Então, através da introdução desse medicamento na rotina do paciente, a gente acaba por aumentar esses níveis de anandamida e 2-araquidonilglicerol. Então, outro, né, aspecto relevante do sistema endocannabinoide na fibromialgia é a presença em tecidos miofaciais. Esses tecidos, eles desempenham um papel importante na percepção de dor. Eles apresentam receptores canabinoides em fibroblastos e células associadas também à fáscia. Então, a ativação do sistema endocannabinoide nesse tecido pode ajudar a reduzir os pontos de gatilho miofaciais, é, aliviando assim, né, as dores musculoesqueléticas que são características dessa doença. O SEC também ele é capaz de modular a inflamação de baixo grau, né, frequentemente associada à fibromialgia, ao inibir a produção, né, de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, né, e a interleucina 6. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os medicamentos. Então aqui a gente traz um prospecto do Instituto CuraPro Qualividas, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a linha Alto CBD. Então a gente tem a linha Alto CBD e a linha curativa. É, Na linha Alto CBD, a gente tem, né, diversas porcentagens, 1, 2, 3%, 5%, 10%, 20%. Então, essa porcentagem equivale à porcentagem de extrato, né, dentro do excipiente. Então, 1% de extrato para 99% do excipiente, 3% de extrato para 97% do recipiente, e cada concentração, né, vem com a sua miligrama por ml. Então, vamos colocar aqui especificamente,
né, a concentração de 5%. Todos os frascos são de 30 ml ou 10 ml. Então, na concentração de 5%, 30 ml, a gente tem 1.500 miligramas, né, dentro do frasco. A gente está em torno de 50 miligramas por ml e cada gota tem em torno de 2,5 miligramas. O alto CBD, né, ele tem uma média aí entre, né, 0,3% de THC, podendo ter um pouquinho mais, e né, uma medicação geralmente indicada aí para pacientes, né, mais jovens, crianças, adolescentes, por conta aí da baixa concentração do THC. Então, a gente sempre inicia, né, com uma dose baixa, né, começando aí, em alguns casos, com 3%, depois evoluindo aí para os 5%, começando, né, titulando com a dose bem baixinha, 3, de 2 a 3 gotas 2 vezes ao dia, e assim observando, né, semanalmente e ajustando essa dose a cada semana para encontrar essa dose terapêutica. Então, o início com 3 a 6 miligramas dia, né, titulando essa dose, até que a gente consiga encontrar esse platô, né, essa dose terapêutica que vai beneficiar o paciente, né? Logicamente, uma terapia muito personalizada, individualizada, então cada paciente provavelmente vai ter ali a sua sensibilidade, a sua tolerância, então precisa se construir essa dose terapêutica. Falando um pouquinho agora sobre a linha curativa, né? A linha curativa do Instituto CuraPro é um óleo balanceado, né? Uma parte de THC para uma parte de CBD, então também temos, né, várias porcentagens aí de concentrações. Geralmente eu começo com 3%, né, 30 ml, que dá um total aí de 900 miligramas, 30 miligramas por ml, 1,5 miligrama por gota, e tem numa média de 450 miligramas de CBD e 450 miligramas de THC. Quando a gente fala de fibromialgia, que não seja, né, a fibromialgia juvenil, eu indico iniciar sempre com o medicamento da linha curativa. Por quê? O THC é uma substância, né, enteógena e ela tem esse perfil de agir na dissuasão, né, de dor e sofrimento. Então, começando com um percentual de 3%, relativamente uma concentração mais baixa, mais segura, sendo o paciente elegível, né, não tendo condições excludentes, né, como transtornos mentais severos, como cardiopatias descompensadas. A gente poderia estar iniciando com esse perfil, como o alto CBD, iniciar também bem devagarzinho para entender a tolerância, a sensibilidade, evitar interações medicamentosas. Então, se o paciente, né, já tem uma polifarmácia, tentar, né, dar um espaçamento, pelo menos aí de 2 horas entre o remédio alopático e o canabinoide, para a gente assim reduzir a possibilidade dessa interação. E começando devagar, né? Geralmente também aí em torno de 3 a 6 miligramas dia, uma dosagem à noite, ver como é que o paciente vai responder. Preferencialmente essa dose 2 horas antes dele deitar, para não agitar muito o sono dele. E assim ir titulando para 3 gotas de noite, na semana seguinte 3 gotas de manhã após o café da manhã e 3 gotas preferencialmente 2 horas antes de dormir. Na semana seguinte, se não houve uma resposta satisfatória, né, evoluir aí para 5 gotas 2 vezes ao dia e assim ir titulando. Havendo a necessidade, a gente pode, né, colocar uma dose aí após o almoço, então 3 doses ao dia, mas evitar, né, chegar aí em 30 miligramas de THC, porque possivelmente vai haver aí um efeito adverso importante, né, nesse caso aí um quadro de sonolência, né, ou até mesmo uma prejudicando aí a estabilidade, né, trazendo uma tontura.
e incorrendo aí no risco de uma queda. Então, como eu, né, mencionei anteriormente, que as doses são muito individualizadas, cada um tem uma tolerância, uma sensibilidade. Então, esse ajuste ele precisa ser feito de acordo com a avaliação do paciente ou do cuidador responsável com o médico para ir titulando essa dose até encontrar esse platô onde a gente consiga atingir a dose terapêutica sem que haja, né, repercussões de efeitos adversos. Temos também, né, a pomada, né, de 3%, 900 miligramas, full espectro, que também pode ser utilizada, né, nessas dores mais localizadas, ou mesmo nas dores difusas, né, fazendo com que haja aí uma melhora do quadro clínico geral. Então, a gente pode associar o tratamento oral, né, com o tratamento tópico, que assim a gente pode, né, potencializar a melhoria do quadro. Como eu vinha, né, falando, infelizmente a gente não tem, né, uma consistência dentro dessa terapia, a dose sempre é um desafio, então a gente não tem como estabelecer uma métrica. Então é começar devagar, manter devagar, ir evoluindo até encontrar essa dose terapêutica. A gente tem, né, o que a gente fala aí de curva em U invertido ou curva em sino, onde a gente vai evoluindo com essa dose, né, até chegar nesse platô onde a gente encontra os benefícios, né, melhora na percepção, na duração da dor, melhora da qualidade do sono, diminuição do quadro de ansiedade, melhora da fadiga, sem que a gente, né, incorra aí em sintomas adversos, né, como tontura, instabilidade, sonolência. Geralmente, os sintomas adversos eles são tênues, né, mas é sempre importante a gente estar avaliando. Então, a ideia é chegar nesse platô sem que a gente, né, incorra aí nesses efeitos adversos. Então, agradeço, né, a paciência e a parceria e nos encontramos numa próxima aula. Muito obrigado.